Boa tarde, obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. O meu nome é Gustavo Villa, eu sou gestor de portfólio de cloud da Embratel e hoje a gente tem mais um webinar da Maratona de Soluções Digitais. A gente já teve outros 3 encontros aqui, alguns de vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de presenciar. Então, mas para aqueles que não tiveram aqui conosco ainda, a primeira vez que estão aqui, eu vou só resumir rapidamente do que se trata, para que vocês, inclusive, possam participar de outros, os que vêm na sequência, tá? Então, a Maratona de Soluções Digitais são encontros que acontecem a cada 15 dias. A gente trata temas como segurança, cloud, serviços de TI. Eles acontecem normalmente de quinta-feira, né, como está acontecendo hoje, no período da tarde, tá? Então, já de imediato, eu já queria convidar vocês para daqui 15 dias a gente se encontrar de novo, que vocês possam participar aqui com a gente e a gente consiga, de alguma maneira, dividir um pouco do que a gente tem percebido aí no mercado com vocês e que vocês saiam daqui com algum conhecimento novo, ou pelo menos insights para levar para o dia a dia da empresa de vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre Cloud First, né? É o tema da nossa live aqui, como a gente adota o conceito de nuvem desde a concepção do projeto. E aí a ideia, como aconteceu nos outros também, é trazer a experiência de quem está atuando no mercado, sentindo a dor no dia a dia, percebendo as dificuldades que tem, e também dar um enfoque de solução, né? De como que a gente, enquanto Embratel, com a visão mais consultiva, com os serviços que a gente consegue apoiar, a gente entende que a gente consegue ajudar, né? Então é muito importante para a gente trazer essa visão de fora, porque muitas vezes a gente tem aquela questão de ir para a internet, pesquisar o conteúdo, mas às vezes é um conteúdo muito teórico, né? Então, acho que agrega bastante a gente ter essa visão múltipla aqui e acaba contribuindo bastante no debate, tá? Antes de apresentar os convidados que estão aqui conosco, queria só lembrar vocês que essa live está sendo gravada. Ela vai, assim como aconteceu com os outros encontros, ela vai estar disponível dentro do YouTube, dentro do nosso canal. Então, aí, nos próximos dias, a gente já deve compartilhar isso com vocês. Se vocês acharem interessante, quiserem compartilhar com alguém, fiquem à vontade. Inclusive, as anteriores que aconteceram já estão lá, vocês podem assistir também. Tiveram debates muito, muito legais, então acho que vale a pena, tá? Hoje, para a gente enriquecer aqui essa nossa discussão sobre Cloud First, eu convidei o Felipe Eudoni. Ele é desenvolvedor sênior na Gamesys. A Gamesys é uma empresa de gambling que fica em Londres. Não é um tema muito comum para a gente que é aqui do Brasil. É um site, né, ou são vários sites, na realidade, que trabalham com a questão de aposta. Tudo, obviamente, legalizado, extremamente regulado pelo governo. Só para vocês terem uma ideia, é uma empresa que tem mais de 5 mil funcionários. Eles estão presentes em mais de 11 países ao redor do mundo, praticamente em todos os continentes, tá? O Felipe, ele tem mais de 22 anos de carreira, ele atua na parte de desenvolvimento, como eu tinha mencionado, né? E ele tem uma experiência muito legal, que ele, apesar de estar em Londres agora, ele passou por várias grandes empresas aqui dentro do Brasil, e foi para Irlanda, depois da Irlanda foi para Londres, e ele tem a visão de desenvolvimento Java, que é a base, né, de conhecimento dele, apesar de ter atuado com várias linguagens diferentes aí. Mas a ideia é que ele traga muito dessa visão de quem começou lá atrás, antes de cloud existir, antes de toda essa discussão que a gente traz para a mesa hoje, né, acontecer, e tem sentido que tem mudado no dia a dia, né? Então, acho que acaba contribuindo bastante para a gente também fazer um paralelo de, opa, peraí, eu estou acostumado com o mundo dessa maneira, como que eu vou migrar para esse mundo mais ágil, mais inovador e com tantas mudanças que estão acontecendo, tá? Então, queria agradecer, Felipe, pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de estar com a gente hoje. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Kemel. Boa tarde, pessoal que está acompanhando com a gente. Cara, o prazer é meu. Eu espero que eu consiga adicionar um pouco aí para essa nossa conversa e espero poder compartilhar um pouquinho aí da experiência que eu tive dentro e fora do Brasil desses mais variados momentos, né, que o desenvolvimento de software passou desde então. Muito bom. A gente vai contar também com a participação do Kemel Zaidan. Ele é gerente de produtos da Embratel. Então, ele está envolvido em um monte de iniciativa que a gente acaba discutindo aqui, né, que a gente discutiu nas outras lives.
mas especialmente hoje eu queria dar o enfoque da plataforma OpenStack, que é o nosso Connect Cloud, que é liderado pelo Kemel. Ele tem passagem também por grandes empresas de tecnologia. Também tem uma questão diferente, que ele também teve a experiência de sentir na veia como uma startup funciona de fato, teve imerso nesse mundo. E uma curiosidade muito legal, que ele também foi editor da Linux Magazine. Então, vocês que estão aqui com a gente, não sei o tempo de mercado que vocês têm, mas eventualmente vocês já tenham até tido contato com artigos que foram publicados lá, matérias, enfim, e que teve o dedo do Kemel aí no meio dessa história, tá? Então, a ideia é que ele traga para a gente aqui a visão de solução, né, como eu tinha comentado no começo, e tentar fazer esse paralelo com relação à adoção de nuvem e o mundo open source, tá? Obrigado, Kemel. Obrigado, eu que agradeço. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa live. Agradecer ao Felipe por ter respondido o nosso convite, aceitado o nosso convite. Agradecer as pessoas que estão na live assistindo a gente. Espero que a gente possa trazer bastante conteúdo interessante desse mundo de cloud e como aproveitar tudo que a nuvem tem a oferecer, né? Então, acho que vai ser um papo bacana aí, acho que a gente tem bastante coisa para conversar e acho que vai ser bastante útil para quem estiver assistindo. Essa é a nossa expectativa aí, trazer um conteúdo bacana para o nosso público. Muito bom. E aí, lembrando também, para vocês que estão aqui, antes da gente começar nesse bate-papo, do lado direito da tela de vocês, provavelmente tem um espaço aí onde vocês podem preencher um chat. Então, mandem perguntas. Vamos ver como que vai ser o desenrolar aqui do papo, né? Se a gente vai conseguir. A gente tem 45 minutos, o tempo passa voando. A ideia é que deixe no final um espaço para a gente trazer as perguntas de vocês aqui para a gente discutir um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, se porventura do tempo a gente não conseguir atacar elas, a gente se compromete a responder por e-mail, tá? Todas as dúvidas de vocês. Então, vão mandando aí, não espera chegar ao fim da live, não. O pessoal vai coletando essas perguntas de vocês e aí, no final, eles mandam para mim e a gente retoma aqui, tá bom? Então, para a gente começar esse bate-papo nosso aqui, eu queria primeiro dar um contexto um pouco do mercado mundial de nuvem, né? Teve uma pesquisa recente aí do Gartner que prevê que até 2022 a gente tem um crescimento de 80% na utilização de nuvem ao redor do mundo. Então, parte com relação à receita de 182 bilhões de faturamento de dólares, né, ano, para um faturamento de 331 bilhões de dólares. Muito puxado, lógico, pela parte de aplicações, né, um pouco diferente do que vinha acontecido nas pesquisas anteriores. Eu acompanho bastante, né, os relatórios que Gartner, IDC, Forrester, etc., compartilham, e a gente veio de um momento que o impulso de cloud veio muito por conta da infraestrutura. É interessante que essa pesquisa já começa a mostrar uma tendência de que a infraestrutura, sim, tem crescimento, mas que o software começa a ter uma aceleração maior. Acho que é muito da maturidade que as empresas vão tendo do que nuvem de fato é, né? Então, esse é o panorama que eu queria trazer aqui para a gente, que só mostra uma coisa, né? A adoção de nuvem está aumentando, né? Então, esse contexto que a gente vai discutir aqui hoje, de Cloud First, ele tende a se tornar uma realidade cada vez maior dentro do nosso dia a dia. Esse crescimento de 80% que a própria pesquisa diz, talvez a gente encontre dentro das nossas empresas também a pressão de toda hora o negócio pedir para que a gente acelere o lançamento das coisas. Então, eu vejo com muito otimismo essa questão da adoção de nuvem, né? Então, Kemel, eu já queria aproveitar, já puxar o gancho aí para a gente bater um papo nessa linha, que como a nuvem, né, ela tem essa tendência de ter essa aceleração, queria que você compartilhasse um pouco com o pessoal qual que é a sua visão do que é de fato Cloud First, para a gente começar esse debate. Bacana. Acho que para a gente começar é interessante a gente falar um pouco sobre o tema, né, da nossa live aqui, que é como ser Cloud First, né? E a primeira coisa para entender o que seria Cloud First, né? Bom, como o próprio nome diz, Cloud First é a gente adotar um mindset que tenha em mente
a nuvem como o principal local onde a nossa aplicação vai ser hospedada, né? Então, esse conceito, obviamente, tem se alterado ao longo do tempo, com a própria evolução da tecnologia, isso vai se modificando e evoluindo, né? Mas o que não muda é o que a gente quer tirar disso, né? As grandes vantagens da nuvem. Então, o que a nuvem traz de vantagem para quem utiliza ela? Então, eu resumiria em 3 coisas, né? A maior facilidade de gerenciamento de uma aplicação, né? Então, a gestão da aplicação fica mais simples. A facilidade maior de escalar uma aplicação, né? E uma maior disponibilidade também dessa aplicação, né? Então, acho que são essas três características que eu diria que são as 3 maiores vantagens da nuvem. A disponibilidade, né? A escalabilidade e a gestão, né? E dentro disso, a gente adota alguns processos e algumas ferramentas que vão facilitar, se a gente tiver isso desde o início do projeto, a que eu tire o melhor proveito dessas características que a nuvem tem a me oferecer, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, eu acho que a gente vai tentar, pelo menos, o tempo é curto, mas a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho em que ferramentas e que processos a gente pode adotar para ter esse mindset e poder fazer esse melhor uso da nuvem. Porque mesmo que a sua aplicação não vá, no final das contas, ser hospedada numa nuvem, o fato de você adotar esses processos, esses procedimentos, essas ferramentas, com certeza vai te facilitar a gestão, a escalabilidade e a disponibilidade dessa aplicação, mesmo que no final das contas ela não esteja na nuvem, né? Então, isso traz várias mudanças, né, dentro da empresa. Ontem até, nas conversas que a gente estava tendo aqui, prévias a esse momento, a gente estava discutindo como que a partir do momento que eu tenho nuvem, eu tenho menos previsibilidade, pelo menos do cenário antigo, do que eu tinha de finanças, por exemplo, né? Então, eu sei que quando eu compro o hardware, eu sei quanto eu vou gastar naquele hardware, quanto eu vou demorar para pagar ele, mas a partir do momento da nuvem, como que eu falo para o meu financeiro, por exemplo, qual que vai ser o meu gasto, né? Então, isso traz vários impactos na organização, na empresa, não só no mundo de desenvolvimento, traz impactos em outras áreas que estão ligadas ao desenvolvimento e como que a gente lida com todas elas. Então, a nossa ideia aqui é tentar, ao longo dessa conversa, trazer um pouquinho disso, e o Felipe, ele tem uma experiência bacana que é bem complementar aqui ao nosso produto, porque, como você falou, ele trabalha numa empresa de gambling, né? Para quem não sabe o que é gambling, enfim, na verdade é o cassino virtual, né? Então, a empresa dele, por conta de não estar presente no Brasil, pelo fato de jogo de azar ser proibido aqui, a gente acaba não conhecendo, mas é uma empresa muito famosa no exterior, e pelo fato também deles serem muito regulados, eles não adotaram as nuvens públicas convencionais, aí, como a gente tem nos outros mundo afora, né? Enfim, AWS, Azure, Google, Embratel, enfim. Mas eles adotaram uma plataforma do OpenStack, que é justamente a plataforma que a gente tem no Connect Cloud, que é a nossa solução gerenciada de OpenStack. Então, eles têm vários OpenStacks aí distribuídos, então é a experiência basicamente que o nosso cliente vai ter, que o nosso cliente tem hoje no OpenStack, que vai ter a partir do momento que a gente tiver o Edge, que a gente está preparando uma expansão do nosso produto para ter mais de uma região, né? Então, o cliente que não quiser ter a mesma infraestrutura que a Gamesys lá, pode ter essa infraestrutura OpenStack administrada pela Embratel e aproveitar todo esse ferramental e essa experiência que eles têm lá e utilizar como um provedor de nuvem como a gente, ou, enfim, se quiser também, com outros provedores, ou OpenStack, enfim, com qualquer, na verdade, com qualquer, tudo que a gente falar aqui é passível de ser usado com qualquer nuvem, mas a experiência dele
vem muito de encontro à nossa, porque ambos usamos a mesma plataforma, que é o OpenStack, né, que é uma plataforma de nuvem aberta, que já tem aí 10 anos. Então, acho que ele vai poder exemplificar muito das questões que a gente considera interessante para fazer esse bom uso da nuvem que ela tem a oferecer. Legal. Eu queria pegar um gancho no que você falou, né? Essa questão de você já pensar a aplicação desde o começo, que ela pode usar a nuvem, né? E porque, de fato, né, na hora de você decidir onde você vai hospedá-la, se ela já estiver preparada para isso, ótimo, né? É interessante a gente pensar que Cloud First é diferente de Cloud Only, né? Que assim, significa que eu não vou descartar as opções que eu tenho na mão hoje. Eu não vou descartar, por exemplo, se eu tenho um data center próprio, se eu uso hosting, não importa. Mas essa não seria naturalmente a primeira opção. A primeira opção seria levar para a nuvem. Só se a conta não fechar, se eu tiver algum impeditivo de regulação ou qualquer coisa assim, que eu parto para a segunda opção, que seria o não cloud, né? E aí, nesse sentido, Felipe, você considera que a Gamesys hoje é uma empresa que tem essa mentalidade de Cloud First? Sim, com certeza. E é interessante porque a Gamesys ainda casa essas duas características que vocês acabaram de colocar, né? Que ela nasceu como num ambiente, numa época onde não existia nuvem ainda, né? Não tinha esse conceito de cloud ainda. Então, a gente tem os nossos data centers próprios, né, ainda, mas mesmo assim, com os data centers próprios, nada impede da gente transformar os nossos data centers no nosso cloud privado, né? Então, mas assim, isso não aconteceu do dia para a noite também, né? A GameSystem é uma empresa aí de 17 anos já de história, e ela teve que passar por um processo de mudança muito profundo, né, para alcançar, poder se autoproclamar aí Cloud First, ou com as suas aplicações em Cloud Native, né? Então, eu acho que é até interessante contar um pouco dessa história, porque eu acho que bastante gente pode se identificar com essa passagem nossa, né? Basicamente, em 2017, né, os colaboradores da Games estavam se sentindo muito engessados com relação à infraestrutura, deploy, a gente não tinha acesso a nada. Para conseguir acesso a um servidor tinha que ser a partir de alguém de operações. Nós somos, como vocês falaram, nós somos uma empresa global, vários continentes, vários países. Então, nossos times de operações, eles ficam em países diferentes. Não é só uma cidade diferente, são países diferentes, falam idiomas diferentes. Então, existe a comunicação com o pessoal de Ops era muito ruidosa, sempre tinha aquele processo ainda de deployment antigo, tudo tinha que ser documentado, muita burocracia para colocar um sistema no ar, né? Então, isso tomava muito tempo, era um processo doloroso, ninguém queria fazer um deploy várias vezes ao dia, né? Ou que seja uma vez por semana, porque era um processo muito, muito delicado, ainda mais por conta de toda a regulamentação que a gente sofre por ser uma empresa de jogos de azar, né? Então, o pessoal começou a levar isso em consideração e começou a pensar alguma coisa, né? Então, assim, se você precisa abrir a gente adotou, né, a nuvem, a gente adotou o OpenStack, mas mesmo assim foi aquela coisa mais mecânica, a gente estava com um grande ambiente de virtualização, não era uma nuvem propriamente dita, não era um Cloud First ou Cloud Native, a gente só tinha um ambiente muito caro e grande de virtualização, era assim que a gente usava a nuvem ali para começo de 2017. Já mais para o final de 2017, começo ali de 2018, né, os managers eles começaram a perceber essa utilização não muito eficaz da nossa nuvem, e com isso eles startaram um programa na Gamesys chamado Accelerate Delivery. Tá? Esse programa de Accelerate Delivery ele é baseado num livro do mesmo nome, chamado Accelerate, do Jess Humble, da doutora Nicole Frosgren e do Gene Kim. Se não me engano, eles são funcionários do Google hoje. E então,
os managers, a diretoria, os meus C-levels, eles começaram a perceber essa dor que a equipe de desenvolvimento tinha. Então, essa transformação foi top-down, e isso facilita muito, né? Então, quando isso vem do seu manager, isso vem da camada acima de você, você se sente seguro em mudar, você se sente seguro em propor mudança, e o pessoal sempre ouvindo você, isso foi bem bacana. Com esse programa, né, muita coisa foi mudando ao longo do tempo, muita coisa mudou, e como principal ponto, eu posso citar, por exemplo, acessibilidade. A gente tem acesso hoje a todos os servidores, a gente tem acesso ao servidor de produção, né, a gente tem acesso ao banco de dados, eu consigo rodar uma query em produção, então, assim, e tudo muito seguro, a gente não perde em segurança por causa disso. Então, todos os usuários são traqueados, a gente consegue, o pessoal que cuida, um DBA, um pessoal de operações que ainda cuida do hardware, que cuida ali das operações, eles ainda conseguem saber quem está acessando, quem está fazendo o quê. Então, ainda assim, a gente consegue, além de dar acessibilidade, ainda manter a segurança. Outra coisa que é um pouco inerente ao nosso negócio de jogos de azar, nos países onde os jogos são liberados, existe uma regulamentação muito forte em cima, né? Então, a gente ainda precisa gerar alguns documentos, né? Mesmo que isso possa parecer um pouco contraprodutivo, no sentido de continuous delivery, e nesse sentido, ainda assim, a gente conseguiu automatizar a geração desses documentos, né? Então, toda vez que eu preciso subir uma operação para produção, eu preciso de um documento descrevendo o que está indo para a produção, e esse documento tem que ser fisicamente assinado pelo gestor da minha área, e depois é encaminhado para o órgão regulamentador aqui do Reino Unido. Então, assim, é uma coisa séria. Isso deve ser feito para todos os nossos deploys. Só que a gente também não podia deixar esse fator impedir a gente de ter um continuous deployment, de fazer vários deploys por dia, vários deploys por semana. Então, a gente optou por fazer a automatização da criação desses documentos. E aí, sim, o documento é criado pela nossa pipeline e depois ele segue o ciclo de vida dele, e o nosso sistema segue o ciclo de vida do nosso sistema. Então, isso acaba dando esse apoio para a gente. Outra coisa que a gente começou a fazer bastante é infraestrutura as a code, né? Infrastructure as a code e monitoring as a code também. Então, assim, não existe nenhuma intervenção. Oi. Ô, Felipe, antes de você entrar nesse ponto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou um negócio bem bacana, que vocês passaram a ser mais ágeis, né? Sim. Mas vocês não perderam em segurança por conta disso, porque isso às vezes é um paradigma que existe nas grandes empresas, onde tornar o processo mais ágil, né, acaba esbarrando na segurança, né? Então eu falo assim, aqui é sério, aqui a gente faz Gmood, aqui, né? Então, assim, esse é um ponto legal que talvez você possa, acho que antes da gente entrar nessa questão de práticas de DevOps, você possa falar um pouquinho mais. E se você souber o número de deploys que vocês faziam antes, tanto globalmente na empresa quanto no seu time, vocês passaram a fazer agora, eu acho que isso é legal para dar uma ideia para as pessoas do quão mais ágil vocês passaram a ser. Claro, eu vou chegar nesse ponto, tá? Com relação à segurança, isso é um dos grandes benefícios do cloud, na verdade, né? As nuvens que a gente tem hoje disponíveis para a gente no mercado, elas já te entregam um ferramental muito grande, né? Então, acaba ficando simples até você fechar essas questões de segurança, acesso, quem acessa o quê, quando está acessando, o que fez quando acessou. E quando você passa essa responsabilidade para o desenvolvedor ele acaba criando uma cultura de que ele é responsável
por aquilo que ele está fazendo. Então, meu time é responsável pelos sistemas que a gente coloca em produção, e meu time é orgulhoso de ter esses sistemas em produção, rodando perfeitamente bem e com o nível de tráfego que a gente suporta, né? Junto, obviamente, com o tempo de resposta, né, da nossa aplicação. Então, assim, é perfeitamente possível. A cloud está aí justamente para isso, para te dar esse tipo de flexibilidade, né? Você estava me perguntando sobre a quantidade de deploys e tudo mais. Uma das coisas que a gente mudou com o processo, né, com esse programa do Accelerated Delivery, foi a forma como a gente mede a nossa performance. Então, nossas métricas mudaram. A gente não mede mais performance baseado em pontos de uma história, ou quantidade de história num sprint, quantidade de sprints num ano. A gente não faz esse tipo de medição. Esse tipo de medição serve como um guia, talvez ali inicial, na hora de planejar um sprint, mas para você saber a saúde mesmo de uma equipe, a saúde de um time, é quase irrelevante esse fato para a gente, né? Então, a gente baseou as nossas métricas em 4 pilares fundamentais, tá? O primeiro pilar fundamental é o tempo que leva para o seu código sair do seu repositório, um Git, por exemplo, para chegar até a produção. Quanto tempo isso leva? A gente mede esse tempo. Esse tempo em específico eu não tenho, porque a empresa não pode publicar, tá? Mas é rápido, tá? É bem rápido. Outro pilar fundamental é a frequência do deploy, e aí chega onde você tinha falado, né? Você consegue falar qual foi o tempo que encurtou? Em quanto tempo encurtou, pelo menos? Olha, chega a ser discrepante, assim. Em termos de porcentagem, eu posso falar para você que, sei lá, a gente diminuiu em 90% do tempo que levava antes. Tá? Então, do commit, né, até o código de produção, vocês conseguiram ter um ganho de 90%. Não é... Quer dizer, pode ser do commit também, depende do sistema que a gente está mexendo, mas a métrica funciona do repositório, a partir do momento que eu dei o trigger dei o start na minha pipeline, até aquele código chegar no servidor de produção, feito deploy em todos os nodes, com load balancer funcionando e sem downtime. Né? Do push no servidor remoto até produção. Todo o tagueamento, todo o processo inerente a subida em produção, geração dos documentos necessários e por aí vai. Mas foi na base uns 90% de diminuição. Quando você fala, é um belo ganho. Isso aí foi bem bacana participar disso. E aí o segundo pilar era a frequência de deploy. Tá? A gente fazia no processo normal, com muito, assim, num mês muito bom, um deploy a cada 2 semanas. Um deploy a cada semana, e assim, porque a gente ainda usava, né, tentava usar metodologia ágil, a gente tentava encurtar as fronteiras entre os devs e o time de operação, mas ainda sem uma metodologia adequada, então ainda levava muito tempo, ainda era um processo doloroso, ainda dependia de assinaturas manuais ali, de documentos, para a gente poder subir isso em produção. Hoje, com todo o nosso processo de automação, depois desse programa do Accelerated Delivery, a gente faz, em média, e esse dado é do ano passado, não posso revelar dado desse ano, no ano passado a gente estava fazendo, em média, 80 deploys por semana. Então, você pega aí por dia, é uma média bem bacana, né? Então, isso você só alcança com automatização. Não tem como você fazer 80 deploys por semana de forma manual. O Felipe, deixa eu pegar só um gancho aí. Antes do programa do Accelerated Delivery, vocês já tinham um processo ágil de deploy ou não? Era com Gmood? Não, ainda é tudo Gmood, tudo documentado. A gente tinha um processo ágil de desenvolvimento de software. Tá. Não de operações. Que nessa história toda de desenvolvimento de software em si, e deploy de software,
só o processo de desenvolvimento é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda por debaixo disso, né? E com isso você tem alguns ganhos, né? Com 80 deployments por semana, você tem alguns ganhos, né? Então, um terceiro pilar de métrica que a gente usa é o tempo de resolução de incidente, o que é muito importante. Então, vamos supor, nós temos cassinos espalhados pelo mundo, correto? Os cassinos são os que trazem a receita para dentro da empresa. Eu não posso me dar o luxo de ter um cassino fora do ar por um dia todo. Ou mesmo que seja uma funcionalidade daquele cassino fora do ar, porque alguém subiu um deploy defeituoso, alguma coisa assim, ou alguma falha de hardware, alguma coisa assim. Não posso me dar o luxo de ficar sem um dos jogos, por exemplo, por uma semana, até alguém resolver, até alguém, né, fazer alguma coisa. Quando você faz múltiplos deployments por semana, como a gente faz na faixa dos 80, hoje já é mais que isso, isso significa que você faz deploys menores. A quantidade de código por deploy é pequena. Então, se tem algum problema, é muito simples. Não é que é simples, mas é muito mais fácil de você identificar. Exato. Foi introduzido o problema, né? Essa é a diferença entre colocar em produção 10 linhas de código ou 1 milhão de linhas de código. Né? Então, eu estou falando linhas de código, mas é mais para exemplificar, mas pode ser algum outro parâmetro que possa usar. Então, isso é muito importante. E hoje, o nosso tempo médio de resolução de incidente está em 1h20. Quer dizer, ano passado estava, né? 1h20. Então, pode cair um meteoro lá fora, um meteoro devastar um dos nossos data centers. Em 1h20 a gente já se recuperou. Essa é a média, né? Pode ser menos, pode ser um pouco mais. E o último grande pilar que a gente usa, e para mim é um dos mais impressionantes de todos, para ser bem sincero, é a quantidade de deploys com falhas que a gente faz. Né? Uma empresa, hoje em dia, para ser considerada, vamos dizer assim, top nessa área de Cloud First, ela fica ali, ela tem que girar em torno entre 0% e 15% de deployments com falha. Né? E a Gamesys hoje, ano passado, pelo menos, estava em 2,5%. Nossa. Né? Então, assim, isso significa que dos 80 deploys que a gente faz por semana, somente 2,5% a gente tem algum tipo de problema. A maior parte dos deployments, quando a gente identifica o problema com o deploy, a maior parte das vezes a gente só faz o rollback desse deploy, corrige e volta a fazer o deploy. No mesmo dia, às vezes. Geralmente, até no mesmo dia. Não tem complicação, não tem amarração, é totalmente autônomo o processo. Né? Então, para mim, esse é um dos fatores mais chaves. Né? E esse, na verdade, o tempo de resolução de incidente e a quantidade de deploy, para mim, é o reflexo de toda essa mudança pela qual a Gamesys passou. Né? E tem uma série de outras coisas, né? Acho que nós três aqui, a gente teve contato com o mundo de desenvolvimento durante a nossa carreira aí por bastante tempo. Você não precisa nem falar, né, Felipe? Ainda está nisso de cabeça, né, até hoje. Mas é engraçado pensar que quando eu pelo menos, quando pegava um processo que era muito mais artesanal, né, que tinha muita boa intenção no time de desenvolvimento, mas muito pouca metodologia, você pensar em fazer um deploy onde você não tem erro e você pode subir em produção de olho fechado, que você sabe que o cliente não vai ter problema lá na ponta, era utopia um tempo atrás, né? E você estava falando, eu estava aqui raciocinando, né? Eu falei, caramba, né? A gente está o tempo inteiro falando de DevOps, a gente está discutindo essa questão da metodologia, e por que antes não acontecia isso? E tiveram algumas palavras-chave que você usou aí no discurso, que, assim, é isso, né? É a questão da automação. Antes você não conseguia automatizar as coisas, né? Como se faz hoje.
Então, acho que a cloud também, né, que a gente está aqui discutindo, ela é um dos grandes impulsionadores também de uso dela, e do pessoal ver um potencial de inovação, de fazer as coisas com mais qualidade, de forma mais rápida, etc. Foi justamente essa possibilidade de você usar as APIs que estão dispostas para você automatizar a coisa. Tira o ser humano do meio do processo, onde o ser humano não agrega inteligência, né? Põe o ser humano fazer aquilo que ele tem de melhor, né? Exatamente. E o cloud, né, a plataforma de nuvem, ela foi que possibilitou tudo isso, porque de nada adiantaria eu ter um super processo de deployment, um super processo automatizado, se eu ainda tivesse que mandar lá um e-mail pro cara de operações, pedindo para ele comprar 3 máquinas, e esse cara, por sua vez, ia pedir autorização do gerente dele, que ia pedir autorização para o financeiro ia ver se teria budget para isso. Poxa, até aí eu já perdi o time to market, a minha aplicação já ficou para fora, já ficou para trás, entendeu? Alguém já lançou, ainda mais hoje em dia, com a velocidade de lançamento que o pessoal tem. Então, assim, é um ponto-chave na concorrência. Eu não posso me dar o luxo de perder um lançamento de um cassino para uma concorrente. Sim. Ou escalar, né? Ou escalar um produto que eu já tenho, né? Como que você estava conversando com a gente, que vocês duplicaram durante a pandemia o tráfego de vocês. Só consegue escalar isso por conta de utilizar cloud, né? Exato. O que eu tinha comentado ontem com vocês, durante a pandemia, o pessoal fica mais tempo em casa. Né? E como a gente trabalha com jogos, é meio que óbvio que as pessoas começam a jogar mais, né? Então a gente saltou ali de 1.200, 1.300 transações por segundo para 2.900, 3.000 transações por segundo. Né? Então, assim, é um boom, e foi do dia para a noite, quase que literalmente, sabe? Então, a primeira coisa que a gente fez foi ligar o autoscaling, né? Na verdade, o autoscaling já estava lá, já é tudo bem, muito bem planejado, o autoscaling nosso. Então, o autoscaling deu conta desse tráfego, né? Mas, uma outra coisa que esse programa trouxe, todas essas metodologias trazem, é o conhecimento para o desenvolvedor, para a equipe de desenvolvimento. Então, a gente tem visibilidade do que está acontecendo. A gente sabe quais são os produtos na empresa que trazem mais lucro para a empresa. A gente sabe os que menos trazem. Então, a gente sabe qual é a aposta futura da empresa, qual não é mais a aposta, vai ser descontinuada. A gente tem essa informação, né? Então, quando o autoscaling assumiu esse tráfego a mais que a gente começou a ter por conta da pandemia, imediatamente o meu time ele já se mobilizou para falar, não, ok, o autoscaling está ali, mas isso não é o ideal. Não é? Isso é custo, queira ou não. Existe aí quase uma falácia, né, do recurso ilimitado, mas não é pago. Né? Mesmo num cloud privado como o nosso, ou num cloud de mercado, né, como qualquer outro aí, é pago. Isso é custo, gera custo, né, para a empresa. Sabendo disso, a gente já se mobilizou e a gente foi atrás de alterar o software daí, para poder, né, maximizar a performance do software, para poder liberar um pouco do hardware. E no final das contas a gente conseguiu muito sucesso nisso também. Eu estava comentando com vocês ontem que cada transação dessas 3.000 transações em média que a gente recebe por segundo, cada uma dessas transações estava levando em média 120 milissegundos para acontecer. E a gente conseguiu reduzir ali para 50, 54 milissegundos, o que é uma redução também bem substancial, né, para esse tipo de plataforma. O usuário clicou no botão apostar, ele quer a resposta quase que ali, na hora. Né? Ele não quer ficar esperando o servidor processar, ele não está nem aí, e não é culpa dele que a pandemia gerou mais tráfego para o meu lado. Eu preciso atender, né, e ter um bom tempo de resposta. Né, e aí você acabou
por sua vez, extraindo mais do hardware e liberando mais potencial do hardware para que, se houvesse um aumento maior ainda, você pudesse segurar. Então, estamos cobertos, sem nenhum tipo de exagero de custo de hardware, né? Ô Felipe, a gente tem só, acho que era mais aí, talvez mais uns 5 minutinhos, se a gente estourar um pouquinho o tempo aí para acabar. Acho legal a gente aproveitar esse tempinho para entrar um pouquinho nessas práticas de DevOps que estão intrinsecamente ligadas a essa questão da Cloud First, e que você até estava contando que você acaba, apesar de ser um desenvolvedor Java, passa mais tempo escrevendo script de automação e código YAML para ferramenta de provisionamento do que é propriamente dito escrevendo código Java. Acho que é interessante, se você puder contar um pouquinho disso, né, das vantagens que essas ferramentas trazem, da gente poder automatizar o que está dentro desse processo que você acabou falando anteriormente, né? Que DevOps nada mais é do que isso, essa aproximação entre o mundo de Dev e de Ops, né? E aí levando toda essa agilidade do desenvolvimento, essa automação que começou primeiro lá no mundo do desenvolvimento para o mundo de Ops, né? De forma a tornar cada vez mais o Ops software, né? Então hoje a gente tem essas ferramentas de infraestrutura como código, que nada mais são do que ferramenta, e aí você pode citar algumas, né? A gente tem várias, pode citar que você usa, mas a gente tem Ansible, tem Chef, tem Puppet, tem Kubernetes, tem, enfim, uma série de ferramentas onde a gente escreve, né, descreve o estado que a gente quer a nossa infraestrutura e a ferramenta trata de falar com a API da nuvem e entregar aquela estrutura para você. E isso tem várias vantagens, porque isso eu posso versionar, né, dentro de um repositório Git. Então eu sei como, né, se eu tive um problema, eu volto, dou um rollback na infraestrutura, enfim. Mais de uma pessoa pode trabalhar nisso, porque está lá no servidor. E eu posso reproduzir, né? Então eu preciso ter o mesmo sistema no outro lugar, eu uso o mesmo arquivo para gerar essa mesma infraestrutura nessa outra ponta. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Esse é o estado, o que você acabou de descrever, é o estado puro de DevOps, né? E é muito bonito ver isso funcionando. Eu me sinto muito privilegiado de conseguir participar disso aqui na Gamesys, né? O que a gente estava falando hoje, meu tempo de desenvolvimento ele é dividido em 70-30, tá? São 30% codificando Java, codificando regra de negócio, codificando sistema, e 70% automatizando tudo. Tá? Então, por quê? Né? Por que a gente gasta mais tempo automatizando do que codificando? Justamente para que esses 30% de codificação eles equivalham a muito mais do que 100% do seu tempo no passado. Não sei se eu consegui ser claro, mas hoje a gente é muito... Né? Você não fica refazendo o mesmo trabalho várias vezes. Né? A gente é muito mais produtivo desenvolvendo regra de negócio 30% do tempo do que desenvolver regra de negócio 100% do tempo e levar um ano para fazer deploy. Certo? E também a gente não pode esquecer da parte de testes automatizados. Né? Para você fazer todo, é um cernes do Continuous Deployment, são testes automatizados. Sem automatizar teste, como é que você tem segurança para colocar alguma coisa em produção? Então, é esse tipo de script, esse tipo de automação. Nesse sentido, hoje em dia, eu sou muito mais desenvolvedor Python e Ansible do que de Java, propriamente dito. Né? Muito bom. Queria até pegar uma parte também do que você tinha até falado antes, com relação à questão da alta disponibilidade, né, de como você usa o autoscaling para num momento de pico vocês acabam usando esse recurso que para a nuvem é super normal, né? E teve até um papo que eu tive semanas atrás aí com um amigo, e ele estava iniciando ainda nesse processo de entendimento de nuvem, e ele questionou justamente isso. Ele falou assim: Gustavo, quer dizer que se eu usar nuvem, então, eu já tenho um ambiente de alta disponibilidade?
né? Então você vê como tem vários níveis, né, de compreensão as mágicas que a nuvem faz e aquelas que ela definitivamente não faz, né? E ele estava explicando para ele que, na verdade, o recurso existir não significa que aquele recurso está ativo e está sendo utilizado, né? É como se você estiver andando num carro, se você tem o freio lá, mas se você não pisar no freio, o carro não vai parar, e vice-versa, né? Então, ainda tem muito na minha visão pelo menos, né? Tem muito essa questão da maturidade de entender o que a cloud faz e automatiza por conta própria, que você deixa de se preocupar, e aquelas coisas que ela coloca à sua disposição, mas que, na verdade, a regra do seu negócio que vai ditar, né? Ela não pode sobrepor o que o seu negócio pede e dizer, não, sempre vai funcionar dessa maneira. Ela tem que também dar esse nível de flexibilidade. Então, só para fechar, a gente realmente está acabando aqui, já até estourou o tempo da live, mas eu queria só fechar com mais duas questõezinhas rápidas. Então, primeiro, Kim, eu queria ouvir de você um pouco desse paralelo aí de nuvem e as ferramentas, principalmente do mundo open source que você está associado, e como que a gente consegue fazer um elo disso com essa questão de alta disponibilidade, né? Como que a gente pode pensar nuvem para que ela seja antifrágil, né? Como tem até o livro que diz sobre isso, para que a gente consiga ter ambientes que sejam resilientes e disponíveis o tempo todo. Bom, acho que o open source, o software livre permeia a cloud desde o começo, né? As primeiras vezes que eu comecei a ouvir falar de cloud foram quando eu era editor lá da Linux Magazine, há mais de 10 anos aí. Então, assim, as nuvens todas são feitas a partir de todas elas, né? A partir de softwares livres, desde da Amazon lá, que começou com o Hypervisor Zen e hoje já está no KVM e todas as outras, enfim, todo mundo usa open source do começo ao fim, por mais que desenvolva algum código internamente também, né? E todo esse ambiente de utilização que permeia a utilização da nuvem, né? Alguns aqui que o Felipe já falou, seja ali durante o desenvolvimento, do deploy, a monitoração e a escalabilidade, tudo isso é permeado aí normalmente por diversas ferramentas open source que a gente tem disponível e que vão sendo aprimoradas pela comunidade, pelas empresas, e a comunidade aí são desde indivíduos até outras empresas, né? Até os fornecedores que vão disponibilizando esses softwares para a gente chegar no nível de maturidade que a gente tem hoje, né? Como você falou que isso era impensável lá atrás, é porque foi tendo uma evolução também, né? E uma coisa vai puxando a outra. Então, a partir do momento que essa tecnologia surgiu, ela abriu vários horizontes, aí se sente a necessidade de poder utilizar isso melhor, se desenvolvem ferramentas para utilizar esse novo cenário que se abre na frente, de virtualização, etc., e isso te leva para um novo patamar, onde vão surgir novas ferramentas e assim por diante, né? Então, assim, aconteceu isso lá com a virtualização no começo, mais ou menos 10, 15 anos atrás. Agora, há uns 5 anos atrás, quando a gente teve containers, a gente teve um novo salto, e isso vai trazendo, e uma coisa vai puxando a outra, né? E tudo isso é permeado por diversos software livres aí. Então, depois que a gente teve containers, por exemplo, a gente começou a rodar containers em cima das VMs que a gente tinha na cloud. Aí, ao mesmo tempo, surgiu um problema de gerenciamento. Poxa, mas agora eu tenho... e a gente nem acabou nem falando aqui, que a gente queria falar um pouco sobre microserviços, por exemplo. Então, que é uma arquitetura, né, que está em moda, mas porque é uma arquitetura que te propicia tirar essas vantagens da cloud, né? Porque eu passo a ter pequenos serviços escaláveis responsáveis por uma única ação dentro da minha aplicação, em vez de ter tudo aquilo concentrado num código monolítico, né? Então fica mais fácil de eu escalar em determinada parte do meu software, você tem que escalar todo o resto do código junto, né? Só que aí surge o problema de como eu gerencio, porque antes eu tinha uma aplicação para gerenciar e agora eu tenho N, né? Aí surge plataformas de gestão de containers como Kubernetes e outras
que surgiram no meio do caminho, mas o Kubernetes acabou sendo o padrão que foi adotado pelo mercado. E a gente vai levando, então a gente espera... hoje o cliente pode ter um cluster hoje Kubernetes em cima da nossa infraestrutura, assim como a Gamesys tem o Kubernetes deles rodando em cima do OpenStack, e a gente espera aí no futuro próximo poder oferecer isso para os nossos clientes de maneira gerenciada também, um serviço Kubernetes rodando em cima da nossa plataforma cloud para facilitar a vida deles, e eles vão ter que só utilizar, eles podem só utilizar o Kubernetes e não precisam se preocupar em fazer a administração do cluster Kubernetes, né? Só realmente utilizar. Eu acho que é um pouquinho por aí, não sei se o Felipe pode acrescentar um pouco da experiência dele também. Não, é exatamente isso. Essa facilidade de acesso, essa flexibilização que a cloud traz para a gente é o que torna a cloud tão especial. Por isso que é tão importante você definir os processos da empresa como um todo, não só da área de desenvolvimento, né, na direção do cloud, para que você tenha e você seja possível ter essa flexibilidade, né, que as empresas tanto desejam, na verdade, né? Muito bom. Bom, a gente está estourado no tempo, vou ter que dar uma encurtada. Tinha bastante assunto que eu queria tratar aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. Então, só para resumir, né, a gente falou bastante desse impacto de cloud no dia a dia. A gente falou muito, né, de DevOps, mas o plano de fundo acaba estando a nuvem, não tem como, né? Não tem como você desassociar DevOps de nuvem. Então, sim, DevOps também é nuvem, né? Você não consegue fazer as coisas que você faz de forma ágil se você não tiver um processo de automação no meio dessa história. O Felipe compartilhou bastante a questão das mudanças que a empresa dele passou, o que se a gente quiser fazer isso dentro de casa também, a gente também precisa entender que é necessário o engagement do executivo nisso. Lógico que a gente pode fazer o movimento bottom-up, né, de começar dentro das áreas a mudar essa cultura e começar a mostrar que dá para ser mais ágil, mas é super importante ter esse engajamento executivo para que essa mudança realmente aconteça, né? A gente falou de ferramenta, falou de processo pessoa, mas eu acho que a gente deu, né, dentro do tempo que a gente tinha, a gente acabou cobrindo bem o tema. Queria só lembrar vocês aí que se porventura vocês precisarem de algum apoio nesse sentido, tanto com relação à nuvem, quanto os serviços relacionados a ela, então na parte de consultoria, na parte de migração, de sustentação de nuvem, vocês podem contar com a Embratel também para isso. As perguntas, infelizmente, eu não vou conseguir abordar aqui, eu até estava imaginando que não ia dar tempo, mas as que chegarem aí, depois eu dou uma verificada e tanto eu, Felipe, o Kemel, a gente se compromete a responder vocês por e-mail, tá? Então, só antes de finalizar, a hora que a gente encerrar essa live, vai aparecer na tela de vocês um QR Code com um link, provavelmente, para vocês clicarem e responderem a pesquisa sobre esse conteúdo que a gente apresentou aqui. Então, é super importante que vocês façam essa interação e respondam lá, porque a gente está coletando essas informações para melhorar cada vez mais o conteúdo que a gente traz para vocês. Então, eu espero que a de hoje já tenha sido melhor do que a que a gente fez 15 dias atrás e assim por diante, né? Espero que a próxima seja ainda melhor. Então, por favor, respondam essa pesquisa que vai estar na tela. Queria lembrar, só para fechar, que dia 13 de agosto a gente vai ter uma outra live também, que a gente também vai falar desse mundo de aplicação e a relação dele com o cloud. O tema é modernização das aplicações, aproveitando o que há de melhor sobre cloud computing. Então, pensar na aplicação, mas com o panorama de fundo de cloud, né? Então, acho que também é um tema bastante interessante. Vocês já estão super convidados para estar aqui com a gente de novo, daqui 15 dias. Felipe, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui, viu? Eu que agradeço, Gustavo, Kemel, o pessoal que está acompanhando a gente aí. Foi um prazer estar por aqui. Fico muito grato de ter conseguido compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência aí, né? Jornada em direção à nuvem. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Kemel, também, pelo compartilhar aí sua experiência. Cada vez que a gente conversa, também é um banho de aprendizado que a gente tem todo dia, né? Obrigado. Bacana, queria agradecer também a oportunidade de participar, dizer que, enfim,
A gente podia ficar muito mais tempo conversando aqui, né? Se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser continuar o papo posteriormente aqui a live, enfim, pode me procurar nas redes sociais. Eu sou Kenio Zaidan em todas elas, Twitter, Facebook, enfim. Quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida ou bater algum papo sobre o assunto, estou super disponível para continuar discutindo. Muito bom. Pessoal, obrigado mais uma vez e até dia 13, hein? Conto com vocês aí. Tchau, tchau.